Bom, pessoal, eu tô aqui, acabei de acordar, domingo. Say hi, Alexandra. Hi. You are in the video. What? This is the way. Where we are. This is on Rosanna Road and we're heading towards Lower Plenty. Okay. Lower Plenty Road, and that's where I'll drop you off. Okay. Yeah. Towards Planet Shakers, which I think is on the left or the... Can you pull up the map again? Yeah. Olá, belezinhas, belezinhos! Nesse vídeo você vai acompanhar comigo como foi morar na minha homestay. Você vai saber como eu cheguei na Austrália, onde eu fiquei, né? Em qual casa. Acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Mostrar algumas imagens também, um pouquinho do que eu vivi lá, de como é que eram os cômodos, como era o meu quarto. Então fica aí que você vai curtir muito, saber um pouco mais disso, tá bom? Vamos lá? Say hi, Alexandra. Hi. You are in the video. What? Yeah. Oh, what am I doing? I'm doing a video. Where are you going? Bye. Say bye. Bye bye. He's so pretty. Bom, eu decidi iniciar, né, ali minha primeira casa foi a casa de uma casa de família, na verdade, né, por isso que a gente chama de homestay. Então, daqui do Brasil a gente já definiu qual seria essa casa e mais ou menos a distância da escola. Então, como funciona? Claro, você pode ir direto né, pegar um apartamento, alugar um apartamento e tudo mais, mas aqui de longe, sem conhecer, tudo é muito difícil. Então, você também pode pegar e, né, alugar um Airbnb, que tá super, né, mais cômodo, se você se sentir à vontade. Pra mim, eu me senti muito mais à vontade em morar primeiro numa homestay, que é uma casa australiana. Então, pra mim, eu decidi fazer isso porque eu teria ali o contato com os locais direto, né? Seria um contato inicial e realmente, imagina, você tá num país totalmente novo, com uma cultura nova, você não conhece nada e aí eu achei importante fazer isso, tá? Então por isso que eu preferi ir pela homestay. É um pouco mais caro, tá? A semana, mas assim, a homestay ela inclui, né, tanto o aluguel quanto água, luz, Wi-Fi, então, e até o meu café da manhã e o meu jantar. Então tava tudo incluso, mas era bem mais caro, viu, gente? Então assim, a semana era super caro em dólares. Depois eu posso resgatar e colocar aqui nos comentários mais ou menos quanto que custou a minha semana na homestay, mas era assim, eu acredito que era $250 a semana, né? Sendo que os apartamentos, quando você aluga, é uns $160, né, a semana, porque é tudo por semana lá também, então isso é bem curioso, tá? Bom, geralmente você tá na escola, então o lunch time, né, era mais ou menos na hora que eu já tava na escola. Eu estudava de manhã e se eu não me engano, no começo eu voltava no fim da tarde, depois da escola ainda demorava um tempo pra chegar em casa, mas eu estudava pela manhã, tá? O meu curso. E ali na homestay foi muito legal. Como eu falei, ela era grega, a comida também era muito grega que ela fazia, né, pro jantar, e eu gostava de fazer a nossa comida brasileira. Eu até tenho aí, depois eu vou fazer um vídeo, vou linkar pra vocês aqui, um vídeo sobre as coisas que eu fui cozinhando, né, por conta ali, né, da nossa comida, porque eu sentia falta e tal. Café, né, eu também gostava de tomar todo dia, eles não tem tanta eles gostam muito de café, tá? Mas ali eu senti que era um pouco mais regrado o café na minha homestay. Mas assim, Melbourne, culturalmente eles amam café de vários tipos, todos esses cafés especiais que a gente sabe, latte, mate, né,
que era, eles tinham vários tipos de café, né? Depois eu posso falar um pouco sobre isso, inclusive a profissão de barista é muito boa. A homestay, eles têm um convênio com a faculdade, tá? Então essas casas, geralmente assim, alguns australianos, né, não, acho que até classe média, eles disponibilizam as casas deles para isso, para esse fim, né, para os estudantes internacionais. Eles têm um convênio com a escola. Então eu fui para uma casa de uma grega, né, ela tinha uma filha, tinha duas filhas, uma estava viajando, outra estava lá. Ela era professora de geografia. E, enfim, foi super legal ali, ela me recebeu super bem. Eu tinha o meu quarto era bem ajeitadinho, bem confortável, eu conseguia ficar à vontade. Eu ficava mais na parte de baixo da casa. A casa era dividida, né, vocês vão ver as fotos, tinha uma parte de baixo, tinha uma sala grande, tinha um quintal, tinha um cachorro, e aí também esse quarto que era meio que um quarto de hóspedes, tinha a lavanderia também, que ela me apoiou ali pra lavar, me ensinou lá tudo. Então eu circulava pela casa, assim, né, e ela me deixava à vontade. Só na parte de cima, que eram os quartos, que eu nem cheguei aí, porque, enfim, né, a gente sabe que eles têm uma cultura um pouco mais fechada. Eu nem tentei ir, porque não teria ponto pra eu subir, pra eu conhecer a parte de cima da casa. E nessa casa de família, era uma casa muito legal, muito grande, tá? Eu tinha o meu quarto, que era o quarto até que a mãe da dona da casa, ela se hospedava quando ela ia até lá. E era um quarto super confortável também, assim, nada a reclamar. Também, lá por perto, tinha um parque bem em frente praticamente de onde eu morava, na casa. Bom, pessoal, eu tô aqui, acabei de acordar, domingo, tô pronta pra ir pra igreja. Falei pra mim, pronta pra ir pra igreja. Tô esperando aqui a Tami e o irmão dela, que eu esqueci o nome. Aqui tá tendo um jogo, tipo futebol, tem um campo aqui na frente da casa dela. E tá tendo um jogo, assim, tem várias crianças, muita gente vem aqui correr, caminhar, ó. É bem legal, vou ver se eu faço isso todo dia de manhã até eu como é que fala? Enquanto eu ficar aqui, né? Ó, tem até um placarzinho lá atrás, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. Ver se consigo dar zoom. Vou ver aqui o zoom. Não sei como eu faço pra dar zoom, mas tá vendo? Estão vendo aquele placar ali? Bem legal. As pessoas caminhando. Essa é a casa que eu tô, né? Bem legal essa casa. E é isso aí, galera. Tô esperando o pessoal. Que afinal você não vai, muitas vezes, né? Primeira viagem internacional, aprendendo a falar inglês, né? Sair sem um destino certo é praticamente impossível. Mas eu fiquei lá por um mês. Como foi estar num bairro chamado Heidelberg, na Austrália, que foi o bairro que eu morei, né? E esse bairro, ele ficava a 17 quilômetros da minha escola de carro. Eram 14 quilômetros, né? Dei uma olhada aqui. E só que o que eu fazia, né? Eu ia de trem, né? Agora eu misturei tudo. Eu ia de trem, que é uma espécie de trem, como o que a gente tem aqui no Brasil, né? E porque tem o tram, que é na rua, que é como se fosse um bondinho, e o train, que é um trem que a gente conhece aqui no Brasil. Que pode ser também metrô, pode ser subterrâneo também. Mas aí o meu caminho era basicamente, eu andava 20 minutos, né, da casa que eu tava até a estação. E da estação eram mais umas 10 estações, né, da estação de Heidelberg pra Southern Cross, que era uma estação central ali da City, que ficava do lado da escola que eu estudava, que ficava na Bourke Street, que é uma avenida bem central também de lá. E, enfim, ao todo dava mais ou menos 1 hora, tá? Todo esse trajeto, esse percurso, era bem tranquilo. E na verdade, lá o transporte de ônibus era muito, muito difícil, assim. É tudo muito organizado, assim, você consegue pelo aplicativo saber exatamente a hora que parte. Mas demorava muito o ônibus, né? Então, pra mim, o mais fácil era ir a pé todos os dias, da minha casa até a estação de trem. Então eu pegava esse trem todo dia, então eram uns 20 minutos de caminhada e mais acho que meia hora no trem, tá? Com algumas estações, acho que eram umas 10 estações, mas era bem rápido, tá? E aí chegava na escola, todo o trajeto levava mais ou menos 1 hora, tá bom?
Tem um cachorrinho aqui latindo, mas não liguem não, tá? Se vocês ouvirem. E era gostoso, porque eu andava, né? No meu caminho tinha um parque, tinha bastante verde, era muito bom ali. O caminho era tudo plano também, né? A Austrália é bem plana, bem organizada. E, bom, agora falando um pouquinho mais, bom, até a Tami, né, comentei que ela era de origem grega, o background dela, então as famílias australianas, elas são multiculturais, né, não tem muito isso da maioria ser australiano, nasceu ali, muitas vezes tem um imigrante que veio antes, né, e que, enfim, é por isso que lá tem famílias gregas, árabes, chinesas, de todo lugar do mundo você vai encontrar, né. E aí, assim, ela falava muito pra mim, it's up to you, né? Se eu precisava decidir alguma coisa, você quer ir comprar seu celular hoje ou amanhã? It's up to you. Quer dizer, você decide. Então foi um dos primeiros vocabulários ali que eu aprendi logo que eu cheguei. Muito assim, it's up to you, it's up to you. Eu falei, gente, o que é it's up to you? Tava aprendendo inglês ainda e aí você decide, né? E intuitivamente, no contexto, eu sabia o que era, né? Então ela falava, você quer, sei lá, jantar frango ou jantar bife? Né? Bife também era super caro, que é carne, tá, gente? Carne de boi. E aí ela falava, it's up to you, você decide. Então isso ficou muito marcado aí em relação ao vocabulário logo no começo. Bom, aí, gente, também vou colocar aqui nesse vídeo um vídeo com o irmão da minha homestay me levando até a igreja, né? Então vocês vão ver que o carro tá totalmente invertido, né? O fluxo dos carros. Eu nem dirigia naquela época, hoje eu já dirijo e aí eu olho o vídeo e acho muito estranho, dá um estranhamento, mas é porque lá é tudo invertido, né? Então as pessoas andam, os carros eles vão pelo lado esquerdo ao invés do direito, como aqui no Brasil, e é tudo invertido, né? Aqui no Brasil a gente senta do lado e lá é do outro lado, né? Então, aqui, se eu não me engano, agora já vai dar até bug na minha cabeça, gente. Tá dando bug. Aqui a gente senta do lado esquerdo do carro. Lá eles dirigem do lado direito, entendeu? No carro, eles ficam no lado do passageiro, por exemplo, tá? E a gente fica, e o motorista fica, né? O motorista do lado do passageiro e o passageiro do lado do motorista aqui, então é tudo invertido. Bom, lá perto tinha um shopping chamado Warringal também, que era um shopping bem pequenininho assim do bairro, mas servia, né? Quebrava um bom galho e, enfim, ficava ali numa rua, numa das ruas principais. Chama ainda Warringal, que é nessa Avenida Burgundy, que era uma principal ali perto do bairro. E foi lá que eu comprei algumas coisas logo que eu cheguei. E era super perto da minha homestay, tá? So, here we are. I and John right? He's driving. Hello everybody. He is taking me to the church, the Planet Shakers. Planet Shakers. Church in the north. We need Planet Shakers. Yeah, we need. Yeah, this is the way. Where we are? This is on Rosanna Road, and we're heading towards Lower Plenty. Okay. Lower Plenty Road, and that's where I'll drop you off. Okay. Sun. We like sun. You like the sun? It's beautiful. Yeah, it's sunshine, true. but Yeah. it's still cold. Yeah, too cold, but a beautiful morning. Beautiful. That's right. Yeah. Okay, so now we're heading towards Lower Plenty. To Lower Plenty. This is Lower Plenty This is Lower Plenty, the roads. Road. Yeah. Now we're heading towards. Oh, no problem. we're I heading have towards- words. towards Planet Shakers, which I think is on the left of the. Can you pull up the map again? Yeah. Bye. Bye-bye, I will bye-bye. put it in the map. Bom, gente, vocês viram aí essa aventura, né, de ir até a Planet Shakers, e essa é a história para um outro vídeo, então vai ter aí uma continuação.
de como foi conhecer, né, essa igreja que eu tava tanto na expectativa antes de sair aqui do Brasil. Na verdade, eu tinha expectativa de uma outra, mas aí a gente vai conversar no outro vídeo. E no fim, a gente se perdeu, gente. Assim, eu e o John, não deu certo. Esse dia eu acabei não indo pra igreja de manhã, mas foi muito divertido. Vocês viram aí o momento que ele fala pra mim, você pode ir pular, can you pull up the map? Porque ele falou assim, você consegue parar de gravar e colocar o mapa aí? Porque ele já tava perdido, ele não conhecia. E enfim, mas eu fui outro dia, foi incrível, foi muito legal. Mas esse dia foi bem engraçado, que a gente acabou se perdendo e voltamos pra casa. Mas valeu aí a intenção do John, foi muito gente boa aí, irmão da minha homestay. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dá um like, se inscreve aqui no canal, continua me acompanhando que eu tenho vários vídeos, várias histórias muito boas e dicas de viagem, intercâmbio pra morar no exterior. E eu conto a real, gente. Se não for pra falar real, não tem porquê, né? Então é o que eu tô tentando muito nesse canal passar pra vocês, tá bom? Então tá, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!